Olá, seja muito bem-vindo ao quarto dia da Jornada de Sabedoria. Você que está assistindo essa aula gravada. Se você tiver com qualquer dúvida a respeito dessa aula, tem um módulo aqui nessa plataforma sobre libertação. E se ainda assim você ficar com dúvida, você pode deixar sua mensagem embaixo dessa aula ou mandar uma mensagem na comunidade, tá bom? Boa aula. Vocês estão bem, gente? Todo mundo bem? Sim. Sim. Glória a Deus. A gente vê na Bíblia vários relatos sobre demônios, vários relatos sobre demônios, vários relatos sobre expulsar demônios, pessoas com demônios. E então é uma realidade a atuação de Satanás no mundo. Eu quero ler algo para vocês, só confirmar aonde que está. No livro de João, no capítulo 10, tem algo que eu quero ler para vocês. Depois vocês podem anotar, que depois vocês podem pesquisar melhor, ler com mais calma. Hoje a nossa aula é um pouquinho maior, porque é um assunto que requer uma atenção um pouco maior. Diz assim, João 10. Em verdade lhes digo, isso é a palavra de Jesus, tá? Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Alguém tem uma noção do que está sendo dito esse texto? Amém. Esse texto. Jesus Pode falar. fala, que o texto ele quer dizer o seguinte, que Jesus, ele conhece a gente pelo nome, então ele conhece tudo. Uhum. Então, quando ele chamar pelo seu nome, você já vai saber que é ele. É também isso. Mas tem algo muito importante. Presta atenção nisso aqui. E aí, quem tiver com a Bíblia aberta, vai indo junto comigo. Em verdade lhes digo, quem não entra pelo curral das ovelhas. O curral das ovelhas, gente, é a terra. Uau! Aham. Quando eu fui estudar sobre isso também, eu fiquei assim, oi? Presta atenção nisso aqui. Em verdade lhes digo, quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão. Quem é o ladrão, gente? Quem vem para roubar, matar e destruir? E aí, o que isso quer dizer? Os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Se você ler Lucas 4, 6, vamos conferir se é isso mesmo? Ou 6, 4, deixa eu ver aqui. Lucas 4. E disse, isso mesmo, Lucas 4, 6. E disse, eu lhe darei todo poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Palavras de Satanás. E aí, como que isso se deu? Deixa eu botar aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. Porque sempre entra gente e sai, então quem fica precisa entender o que está acontecendo. No Éden, Deus entrega. Lembra da primeira aula? Criados imagem conforme a semelhança para governar sobre a terra. Ok. E aí, Deus entrega a Adão e Eva a terra e o governo dessa terra. Com a desobediência de Eva, esse governo foi entregue ao diabo. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer.
Por que que o governo foi entregue? Porque foi dada uma determinação para Adão e Eva: não coma. Ainda que esse não coma foi o que a gente conversou na segunda aula, não sei, sobre. Ah, não come por quê? Porque eu não quero que coma. É uma ordem. Não é um aconselhamento. Ah, eu acho melhor não comer. Não, é não coma. Só que aí o que, que acontece? Quando nós escolhemos desobedecer a Deus, a gente não está com fio verde na mão. A gente está obedecendo ao diabo. Automaticamente. Juliana, mas é porque. Não tem porquê, linda. Nem começa. Não, mas é porque eu. Não tem porquê. No mundo espiritual, não tem um fio verde. Ou suas ações serão manifestas para Satanás, ou suas ações serão manifestas para Deus. Não tem um negócio de um fio verde. E aí, quando ela escolhe comer do fruto, ela escolhe obedecer às sugestões malignas. E aí tem um assunto maravilhoso sobre isso que não dá para entrar, que é sobre a amizade, né? E aí, então vamos lá. Quando Jesus fala assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, Jesus entrou no mundo de forma legal. Se o mundo foi entregue, se o governo foi entregue para o homem e para a mulher, e aí eles perderam esse governo, são humanos. O que, que tinha que acontecer? Um homem recuperar esse governo. E aí Jesus faz o quê? Ele vem de uma forma legal, porque a gravidez de Maria, ela é legal, porém não é com a semente adâmica. Ela é gerada do Espírito Santo. Lembra, Gabriel? Fica tranquilo, minha querida, vai descer sobre você o poder do Altíssimo, vai te envolver e vai ficar tudo certo. Porque ela só pergunta, mas como que vai se dar isso? Não, fica tranquilo, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver e puf, neném. Tudo numa boa. Simples assim. E aí, na hora que ele entra no curral das ovelhas, ele entra pela porta. Jesus entra no mundo pela porta de forma legal. E aí, Jesus foi pititinho, criança, adolescente, fez cocô, fez xixi, comeu tudo normal, igual o ser humano. 100% homem, 100% Deus. E aí foi crescendo. E quando ele vai crescendo, ele vai. E aí, presta atenção, anotem aí, vocês anotaram João 10, de 1 a 3, que fala sobre a entrada legal dele pela porta, né? E aí, o João 10, o 7, olha o que ele vai dizer no 7. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Nascer de novo da água e do espírito. E não significa, porque nós somos os únicos seres que estamos em dois planos distintos. E eu vou explicar como que se dá isso. A palavra diz que nós estamos assentados às regiões celestiais, governando com Cristo, certo? Vamos lá. Eu vi caras de dúvida. Vamos pegar esse texto para vocês anotarem. Deixa eu pegar ele aqui.
Uhum. Ok. Efésios 2, 2, 6. Vamos ver eu dar uma rampa no 5 para ver. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Vocês fizeram Efésios. Pela graça vocês são salvos, vocês não serão, vocês são. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais lembra do da preposição que significa dentro? Então, significa que quando eu sou vivificada, quando você é vivificado, automaticamente somos religados a Deus e estamos no presente, assentados nas regiões celestiais, governando com Cristo em, juntamente ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, dentro de Cristo. Entende? Então, todo aquele que nasce da água e do Espírito, ele está assentado nas regiões celestiais Mas eu estou na Terra. Mas essa conexão, ela é feita como? Porque se o Espírito não habito eu, mas Cristo vive em mim, através do Espírito Santo, eu estou conectada com ele o tempo inteiro. Mas eu ainda estou aqui. E aqui eu vou sentir todas as coisas, vou viver todas as coisas, exatamente como ele viveu. Vocês passaram pela aula número 2, que fala sobre Gálatas, sobre manifestação do fruto do Espírito. Todas aquelas características são características do Senhor. Todas. E aí, algo muito importante que a gente precisa entender sobre libertação, que a libertação, ela é um estilo de vida. A libertação, ela não é eu vou ali no seminário ali e aí vou fazer uma lista dos pecados que eu tive, dos pecados que eu tenho, o povo vai orar e tá tudo bem. Claro que não. Claro que não. Por que que não? Porque na hora que você sair dali, o diabo vai achar que você é o pau e rei da libertação, ele não vai vir atrás de você. Mas no outro dia, na semana seguinte, ele vai voltar. Ele vai voltar sempre. Sempre. Não pense você que você vai fazer um processo de libertação hoje e amanhã tô limpo, tá tudo numa boa. Você tá limpo para aquele dia. Para o outro dia, você precisa se limpar novamente. Eu vou precisar sempre ficar fazendo orações de renúncia? Depende de você. Depende do seu comportamento, depende da sua conduta, depende. Tudo depende. E aí a gente precisa ter esse entendimento. A libertação ela é como um acumulador. Sabe aquelas pessoas daqueles seriados americanos, os acumuladores? A pessoa, eu quero que vocês visualizem da seguinte forma. Ao longo da vida dela, ela vai caminhando, andando pela vida, caminhando e acumulando. Ela vai acumulando, ela vai acumulando. Por onde ela passa, ela vai acumulando um pecado, um mau comportamento, e ela vai acumulando. E deposita em casa. Chega em casa e deposita. Aí vai andando de novo, vai caminhando pela vida, vai acumulando. Roubou, matou, né? Promíscua, aquele negócio todo lá. E vai indo, vai indo, vai. Chega em casa, joga. Como que você acha que vai estar a casa desse ser humano em 30 anos? Com esse monte de coisa que ele bota dentro de casa. Podre. E aí a pessoa acorda um belo dia e fala assim, cara, não quero mais acumular. Quero me tratar. Tá, mas é válido. Você quer se tratar? Ótimo, glória a Deus. Mas e a casa? Não vai limpar?
Não vai tirar a lixaiada? Foram 30 anos acumulando lixo. Então, esse lixo é o quê? Quando eu aceito Jesus, que eu vou diante, eu aceito Jesus hoje. O corpo queima, eu sinto aquela coisa maravilhosa, eu choro, nossa, eu fico, ele me vivifica. Aí eu vou para casa, acordo no dia seguinte, do mesmo jeito. O mesmo comportamento, o mesmo sentir, os mesmos mal costume. Por quê, Juliana? Porque é na alma. Porque é no sentir. O que é vivificado é o espírito. O seu espírito é vivificado. A sua alma, ela precisa passar por um processo regenerativo até que Jesus volte ou até que alguém bata a sua senha, ou o Senhor bata a sua senha e você vai embora para casa. Enquanto você está aqui, você precisa trabalhar a sua alma, que é a central das suas emoções, a sua alma, guardar o seu coração. A gente não está falando de músculo cardíaco, bombeia sangue, não. Está falando de intenções, de atitudes, de comportamento. E a central das suas emoções, ela armazena tudo isso. As atitudes, o comportamento, o seu sentir, a volição, o que aconteceu com você, os sentimentos que você teve ao longo da vida, tudo, a sua alma guarda tudo. É uma grande caixa que guarda tudo. E aí vem o grande ponto do se libertar. Juliana, eu não consigo perdoar. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque, no seu ver, não é justo o que aconteceu. Você não consegue perdoar porque você acha que você tem que carregar essa pessoa uma vida inteira, porque o que ela fez com você não foi justo. E aí você acha que você é detentora de todo o poder e aí não quer perdoar. Simples assim. Não, mas é porque você não sabe o que aconteceu. Com perdão, não interessa o que aconteceu. Não interessa. Já aconteceu. Não vai voltar. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Porque o que fizeram, já fizeram. Já foi. E aí você vai ficar carregando essa corda, rasgando a sua mão, porque não quer perdoar. Perdão não é para o outro, perdão é para você. Perdão é para você respirar. Ah, Juliana, abusaram de mim. Já abusaram, já foi. Já passou. Você escolhe se você vai ficar nisso aí. É você que escolhe. Porque o diabo se alimenta da sua ferida. Inimigo das nossas almas. Se é o inimigo das nossas almas, é porque tudo que ele vai fazer é para prender a sua alma. E aqui eu já poderia encerrar essa aula com essa informação. Entende? Ele vai fazer de tudo para prender a sua alma, para a sua alma ficar cativa e você não conseguir se mover. O diabo vai trabalhar com opressão, às vezes possessão, se der, para poder prender cativa a sua alma. É a partir da sua alma que ele trabalha, no seu sentir que ele trabalha, nas suas decisões que ele trabalha, no sentimento, aquele, eu fiquei magoada com fulano. Pelo amor de Deus, isso é o cúmulo da infantilidade. Por quê? Porque o que fulano faz comigo fala sobre fulano, não fala sobre mim. Juliana, não vou me importar? Não, não vai. Porque quanto mais você se importa, mais você se identifica com aquilo e mais a pessoa tem controle sobre você. Preste atenção. Prestem atenção. O que fulano faz diz sobre fulano, não diz sobre mim. Tudo aquilo que eu gasto energia com aquilo, aquilo me controla. Mas a minha mãe faz coisas que me irritam. Ela te controla. Meu marido me irrita. O comportamento dele te controla. Lembra que eu falei com vocês lá, acho que na primeira ou na segunda aula, não sei, que quando eu comecei com autoconhecimento,
eu já me via livre daquele casamento. Teve um dia, olha o que aconteceu comigo um determinado dia. Teve um dia, ainda no mundo, eu montei uma mesa bonita, comprei cerveja, comprei salgado e tal, não sei o quê, botei lá. E aí, ele falou assim comigo: eu vou ali, falou o nome do bairro, e já tô voltando. Eu falei: ah, tá bom, ótimo, eu vou te esperar pra gente poder comer, tá, beleza. Aí deu 10 horas, aí deu 11, deu 1 da manhã, deu 2 horas, e ele não chegou. Já estava tão livre, tipo, o chifre já era, a traição já era algo tão comum. E aí eu descobri onde ele estava, a casa da mulher que ele estava. Antes eu quebrava a cara dele, a casa, quebrava tudo. Quando ele chegou, e aí começou, né? Eu peguei e falei assim: você estava dormindo com essa mulher aqui ontem? Deixa eu te falar uma coisa. Nesse tom que eu tô falando para vocês aqui. Nesse tom. E aí eu falei assim: você tinha tudo para ser um cara incrível, cara, mas você insiste em ser um lixo. Diante do Senhor, nesse tom. E eu nem conhecia o Senhor, mas eu já estava trabalhando a minha mente. Eu já estava num processo de autoconhecimento. E depois que o Senhor entrou na minha vida, acabou. Eu não vou ficar arrastando corrente, arrastando gente comigo. Não vou, eu não vou. Ezequiel 18 fala: a alma que pecar é essa que vai morrer. Cada um que cuide da sua vida, cada um que cuide dos seus problemas. Eu preciso lidar com os demônios que vão vir das minhas gerações? Preciso. Visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos. Deuteronômio fala sobre isso. Então quer dizer que a maldição hereditária vai se cumprir em mim? Depende. Depende de quê? De você? Depende do seu comportamento. Se vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, ok. Mas e as bênçãos? Que farei misericórdia daqueles que amam, daqueles que cumprem os mandamentos. O diabo vai sempre voltar. Sempre. Sempre. Se tiver uma porta aberta, ele vai fazer ninho. Mas Provérbios diz que maldição sem causa não se cumpre. Então, eu vou te dar um exemplo claro disso aqui. Eu fiquei grávida com 17 anos. Eu era só uma menina. Saí, não sabia como é que era, o camarada me passou na conversa e tal, aquela coisa toda, vão, todo mundo vão, pum, grávida. Meu filho foi pai com 17 anos. Minha filha não foi mãe com 17 anos. Porque o Senhor era o Senhor da nossa casa. Mas o gato dela, a gata, estava grávida. E aí, eu e ela em casa, conversando e tal, eu tô vendo um negócio na coberta se mexendo. Eu falei: Júlia, essa gata sua tá passando mal, filha? Ela falou: mamãe, não sei. Quando a gente abriu a coberta, pulou de dentro da gata um gato. Em má formação. Tava nem formado, um negócio esquisito, pulou de dentro dela. Eu falei: Júlia, tá grávida, tá ganhando neném. E aí, ela fazia assim, eu falava: gente, mas o que que tá acontecendo com esse gato? E aí eu orei pela gata, falei: filha, vamos orar por ela. Luna, você é animal, bota esses bichos pra fora, tá, tem neném na sua barriga, e ficamos desesperados, e de noite ligamos no negócio do veterinário, e a consulta um absurdo de madrugada. Eu falei: filha, não dá, eu não tenho... Gente, tinha mal dinheiro pra comer, como é que eu levo o gato pro veterinário? Falei: filha, amanhã a gente vai na consulta, amanhã deve ser mais barato de manhã. E aí fica uma noite toda com a gata, aquela coisa, e a Júlia chorando, aquele desespero, e a gata fazendo força. Dia amanheceu, graças a Deus, fomos no médico de gato.
Chegou lá, fez o negócio da ultrassom na barriga dela. Vários gatinhos. Microcefalia. Não sabia nem que animal dava essas coisas. O gato com a microcefalia tampou o buraco vaginal. A gata não paria de jeito nenhum. Ia ter que fazer cesárea porque os gatos estavam morrendo dentro dela. Gente, um caos. Um caos. Mas fez a tal da cesárea, morreu os gatos tudo, nenhum tava tudo mal, tudo esquisito, nenhum tava formado direito. Eu sei que a gente conseguiu salvar a vida da Luna, tá lá linda, maravilhosa até hoje. Mas o diabo veio. Veio. Ele veio. Ele veio atrás da gente. Mas a porta estava fechada. E toda vez que ele vem, ele vai se deparar com ela fechada. Parem, pelo amor de Deus. Ah, porque o diabo se levantou, porque o diabo, sei lá o quê, porque a fúria. Isso é o cúmulo da imaturidade. Se você é uma filha de Deus e o diabo é o inimigo da sua alma, quem que vai treinar você? Quem, gente, que vai treinar você? O diabo. Porque até o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode te tocar, a menos que você dê precedente para isso. A menos que você abra a porta para isso. Ele não pode te tocar. Jó era um homem irrepreensível. Fugia da aparência do mal. E uma reunião no céu mudou a vida desse homem de uma hora para outra. De uma hora para outra acabou com a vida de Jó. Por permissão de Deus. Deus permitiu. E aí, muitas vezes, o alecrim dourado, porque o diabo tá vindo, tá furioso. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma fala muito imatura. Ele tem mais é que fazer mesmo. Ele tem mais é que fazer mesmo. Ele tem que ficar doido, se articular com o inferno inteiro para vir atrás de mim. Eu passo lutas e batalhas, muitas. E aí, todas as vezes, porque ele veio atrás de mim ano passado e no início desse ano. Eu quase morri. Eu quase morri. São coisas que eu não falo na rede social aberta. Mas eu quase morri. E quase morreu físico? Não, quase morri espiritualmente. É uma luta. É uma luta. Mas se eu não estou enfrentando nada, eu estou, no mínimo, indo para o mesmo lugar que ele está indo. E aí eu preciso me conscientizar dos pecados da minha família, eu preciso me conscientizar o que assolava a minha família, eu preciso me conscientizar no que tem na minha vida, porque depois que eu me converti em dezembro de 21. Em 22, teve um pastor que me deu esse livro, que se chama, depois eu vou botar lá no grupo de vocês, se chama Quebrando Correntes. E aí, porque a igreja que eu estava era uma igreja profética. Me deu o livro, falei, bom, e agora? Porque eu vindo da bruxaria e do candomblé, falei, como é que vai ser isso? Mas aí eu li, o livro ensina muita coisa, eu fui lendo, fui fazendo sozinha, assim, eu e minha filha. Porque a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então eu preciso confessar. E aí eu fui caminhando, eu fui indo. E eu não entendia por que algumas coisas não aconteciam. Eu lembro no meu
no meu. Como é que é o nome daquilo? Despedida de solteira. A minha despedida de solteira eu não fiz com amiga e com nada, eu fiz com o Senhor. E aí eu lembro que isso aqui se chama um caderno de escrita terapêutica. Depois eu vou ensinar vocês lá no grupo, que ele é muito bom. Tudo que está tá pintado foram coisas que eu li, que eu escrevi em 2022. É, e aí, dentro dessas coisas, eu achei uma fala minha sobre comida. Eu tinha muita dificuldade financeira e aí sempre faltava dinheiro para as coisas. E eu não entendia, né? É, sobre relacionamento, eu comecei a conversar. Olha isso aqui. Eu nunca fui a escolha de ninguém. Nunca fui a escolha de ninguém para namorar, para casar, para nada. As pessoas, os homens só queriam transar comigo e ir embora. Isso aqui foi escrito dia 1º de outubro de 2022. E aí e aí eu escrevi para ele: Jesus, eu quero ser a escolha de alguém. Eu quero ser valorizada, eu quero ser cortejada. Eu fui beijar o meu marido no altar. Ele não ficou me amassando igual um pedaço de pão, de carne. E aí, olha isso aqui. Eu perguntei para o Senhor, eu falei o seguinte, né? Lá em Alto Lage, faltava comida. Em Jardim América, faltava comida. No condomínio, eu estava tranquila, apenas de comida. Estava com outras questões. Em Guarapari, eu passei questões de comida. Senhor, me ajuda a identificar. É muito importante que você olhe para a sua vida no campo da libertação. Isso eu estou falando no aspecto de libertação, tá? Por quê? Você precisa entender o que que acontece. Não dá para você começar a reclamar e só reclamar e não. Seja inteligente. E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender, e a gente vai falar sobre isso na sexta-feira. Eu comecei a entender sobre finanças, sobre poupar, sobre guardar, sobre. Eu comecei a entender sobre esticar o pé onde a coberta dá. É um ditado que minha mãe falava, que você só gasta aquilo que você pode. E aí eu comecei a observar o não gastar e falar não gastar e não gastar mesmo, não comprar por impulso. Enfim, comecei a entender todas essas coisas. E aí você começa a quebrar os padrões. Então, de forma prática, você precisa entender as histórias da sua família e você precisa se olhar. Porque a maior maldição hereditária que existe é a maldição de comportamento. Eu falo que é comportamento maldito. Minha mãe era assim, meu pai era assim, eu sou assim, e aí a vida é assim. Não, não é assim. Não é dessa forma. Não, minha mãe era muito grossa, Juliana, com o papai. Tá, e como é que você é com seu marido? Porque a tendência de repetir padrões de comportamento é algo muito forte, por quê? Porque é a forma como você foi criada. Se mamãe que é grossa, ela cavala com o papai, xinga todo mundo, me xinga. Como que você foi criada, meu amor? Você foi criada assim. O que que você sabe sobre a vida? Você sabe isso. E o que que você vai fazer? Isso. Até que você fala assim, mas se eu fizer diferente isso aqui?
E se eu tratar meu marido diferente? E se eu tratar meus filhos diferente? Como é que vai ser? Entende? A libertação não é uma fórmula. As orações, elas têm uma forma de serem feitas, mas o comportamento, quem olha é você. E aí eu preciso te alertar que o diabo não vai te obrigar a comer do prato dele. Ele vai sugerir. A decisão é sua. E essa decisão ela vai acontecer a partir da sua alma. Por isso que é importante trabalhar a alma. Aqui eu trabalho a tricotomia do ser humano exatamente por isso. Você precisa resistir. Você precisa resistir. Eu falo para vocês estarem zero açúcar, para vocês começarem a experienciar o que é dizer não. Não vou comer. E é doído. É muito doído. É muito doído você olhar para um doce e você falar assim, Juliana tá doida, por que que ela faz isso? Eu não sei se foi a Sophie. Sophie estava falando comigo no atendimento ontem que ela estava com 2 pudim na geladeira. E ela falou, Juliana, quando você falou zero açúcar, eu estava com 2 pudim na geladeira. Eu falei, meu Deus. E aí, você olha e você fala, não, não vou. Você precisa começar a viver a experiência do negue-se. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a andar com Jesus. Não está escrito ali que você tem que ir. Não. Aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz e negue-se. Negue-se a si mesmo. Língua portuguesa. Negue-se a si mesmo. Eu não vou colocar como prioridade os meus interesses. Ah, porque o meu sonho. Ah, porque sei lá o quê. Meu amor, você aceitou ser resgatada e a sua vida foi comprada com sangue. Sua vida não te pertence mais. Foi pago com sangue. E eu que venho de lá da concorrência, eu que venho da bruxaria, do candomblé, sangue é coisa séria. Sangue é vida. Sangue é moeda para pagar. Alguém, quando está sendo feito, quando entra para o candomblé para raspar a cabeça, é muito animal que morre. É muito animal que morre naquele dia. É muito bicho que é matado naquele. É muita galinha, é bicho de fundamento, é muita coisa. A sua vida, a minha vida foi paga com sangue. E aí você vem falar para mim, seu sonho, seu projeto, seu. Você tem um Senhor sobre você. A vontade dele sobre você, que você precisa considerar antes de qualquer coisa. A menos que você não queira estar com ele. Porque se você quiser estar com ele, é assim. Eu falei para vocês na segunda aula que eu sempre quis viajar o mundo com a mochila nas costas. Eu sempre quis ser nômade, eu sempre quis. E daquele e do guardanapo, nem sei se eu mostrei para vocês o guardanapo, do guardanapo que eu escrevi para o Senhor. Quem é mentorada conhece o guardanapo, já passou por ele. Só falta isso para mim. Porque eu falei com ele. Eu gostaria muito de viajar o mundo, pregando o evangelho e cuidando de gente. Mas isso é o meu sonho.
Viajar o mundo pregando evangelho cuidando de gente? Claro que não. É viajar o mundo. Porque os países que eu não fui para ele, fui para mim, entende? Eu fui para mim. Obrigada. E aí, quando que isso vai começar, eu não sei, mas só falta isso. E aí eu me submeto. E eu tô esperando. Porque o que que eu pensei? Que é uma aula que tem até é a aula número 10 do Gerando Cura. O que que eu pensei? Eu preciso ver o que que vai glorificar o nome dele. Se cuidar de gente, pregar o evangelho é algo que vai glorificar o nome dele, eu poderia fazer isso viajando o mundo. E aí as pessoas falam assim: não, mas não é o seu sonho. Mas o meu sonho está embutido aí, misturado aí. São orações inteligentes. Mas, Senhor, tu sabes, pelo amor de Deus, gente, que oração é essa? Misericórdia. Misericórdia. O povo perece por falta de conhecimento. Vocês vão entender que libertação ela é mais simples do que as pessoas pregam por aí. Libertação não é um ministério instituído na Bíblia. Ninguém é. Ah, você é da libertação. Você foi chamado para isso. Conversa fiada. Todos são chamados. Todas vocês. Dependendo da vida que vocês têm ali, autoridade, poder, vocês conhecem todas. Bota a mão no diabo, na pessoa, o diabo tem que sair. Em nome de Jesus, e acabou a história. Tem isso. Não porque fulano é da libertação, fulano não é Power Ranger da libertação. Fulano é pó, vaso, assim como você. Entendeu? Sacerdócio está sobre vocês. O véu foi rasgado. O acesso é para todo mundo. Deus não tem filhos preferidos. A única diferença é que ele tem filhos que os prefere. Apenas. Ele tem filhos que falam assim: o que que o senhor quer hoje? O que que o senhor quer fazer? O que que o senhor acha disso? Quanto tempo você faz de silêncio para ouvir a Deus? Porque se você chega lá, oi, Elaine, tudo bem? Elaine, eu tô precisando disso, disso, disso. Beijo, tchau. Oi, Elaine, tudo bom? Deixa eu te falar, menino, tô precisando disso, disso, disso. Beijo, tchau. Como assim? Oi, Elaine, tudo bem? Deixa eu te falar, eu tô precisando disso, disso, disso. Tá, beijo, tchau. Quando vai ser? Oi, Elaine, como é que você tá? Mas o que que você quer hoje? Me fala. Mas o que que você gostaria? Não, eu quero saber primeiro o que que você gostaria. É diferente. O que que faz vocês pensarem que o Deus Todo-Poderoso é o gênio da lâmpada? E você chega, Senhor, estou precisando disso, olha isso, fulano, é isso, tá vendo aquele homem, aquela mulher, né, né, né? Quando vai ser o dia que você vai chegar e falar assim, Senhor, tenho babado para te contar. Pensando nisso, o que que você acha disso? Relacionamento, o nome disso. Relacionamento. Quando eu estava em luta, janeiro e fevereiro, o diabo não me dava paz. O diabo não me dava paz. O meu olho abria, já era o inferno. E aí teve um dia que eu estava acordando. Gente, a quinta série de Deus esse dia foi fortíssima. Ele falou assim: não abre os olhos, finge que está dormindo para a gente não ser interrompido. Eu falei, E aí ele me fez algumas perguntas. Você quer largar tudo? Eu falei, não. Você vai largar? Você vai me deixar?
eu não preciso nem falar desse assunto. Eu falei, não. Ele falou, você vai sobreviver. Eu falei, não vou, eu vou morrer. Ele falou, não vai não. E aí, no auge da batalha, era uma batalha na área sexual, ele usou a boca do profeta e falou comigo, eu me agrado do seu comportamento, das suas renúncias. Eu estava quase morrendo já. Eu não achei que eu fosse aguentar. E eu passei por isso. É uma escolha. Renúncia é uma escolha. A carne dói e dói muito. Muito, dói muito. Mas é uma escolha. E aí, quando a pessoa fala comigo, Juliana, eu tenho problema com pornografia. É uma escolha acessar a pornografia. Eu tenho problema com a masturbação. É uma escolha. Eu tenho problema com vício. É uma escolha. E eu tô falando isso não é de um lugar que eu acho. Eu estava aqui fumando, lendo a Bíblia. Dezembro de 21. 27 de 25, 26 de dezembro de 2021. E eu estava aqui, aí eu li alguma coisa sobre o tempo do Espírito Santo, não sei o quê. Eu falei, ué, como assim? Ué, então o Espírito Santo está dentro de mim aqui agora? Ué, mas então Deus vai, aquele que destrói o templo, Deus. Ih, deu, entendi. Aqui, ó, cigarro. Nunca mais eu acendi. Nunca mais. Juliana, você não sente vontade, não sentiu vontade de fumar? Menino, quando eu passo perto de alguém fumando, chega a me dar um negócio assim, ó. Até hoje. É uma escolha. É uma escolha. Tem hora que o cigarro é uma catinga, fedor, um negócio terrível. Porque aqui eu tenho vizinhos que fumam no condomínio. Mas tem hora que bate esquisito. Ih, misericórdia. É uma escolha. Eu passei pelo processo da conversão, meu corpo queimava. E eu não estava entendendo. O corpo não estava entendendo. Ah, mas aí você cedeu à masturbação alguma vez? Nunca, em todo o meu período de convertida. Nunca. Mas o Senhor falou o que comigo? Toma banho com água gelada da geladeira, que vai dar bom. E eu fiz isso. E deu bom para mim, todo mundo que eu cuido, eu ensino, as solteiras eu ensino a mesma coisa. É uma escolha. Diabo só vai fazer graça com crente que não sabe o poder que tem. A palavra diz que ele está ao derredor. Se ele está ao derredor, quem está ao redor? Alguém sabe? Quem está ao redor? Tainá, não ouvi. Fala. O anjo, Deus, Espírito Santo. Tem anjo ao redor? O diabo está ao derredor. Que coisa, né? Então, para ele passar, ele precisa passar pelos anjos ainda. Ele precisa. A gente podia encerrar essa aula agora. Vocês não estão por conta própria. Existem anjos pelejando pela vida de vocês. Pai, fecha o microfone, por favor. Entende? Tem anjo pelejando pela vida de vocês. Imagina se não tivesse. Imagina se os ataques viessem direto.
sem filtro, direto em vocês. Não tinha ninguém em pé, gente. A gente está falando de seres celestiais, que não dormem, que não cansa. E você só consegue, eu só consigo passar porque o Espírito Santo é com a gente. E a palavra é muito clara. Se sujeita a Deus, mas tem uma condicionante, mas resista ao diabo e ele vai fugir. Então ele com todo o poder que ele tem, que a gente não pode excluir esse poder. Porque quando ele caiu, ele levou até essa parte do céu com ele. Então eu não posso excluir essa força. Só que a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então eu preciso entender uma coisa. Vamos lá, vamos construir algo aqui. Se maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e o meu espírito é vivificado, e eu estou ligada ao Senhor, o pecado, todas as coisas, eu preciso trabalhar então a minha alma. Porque a vontade de se masturbar, a vontade de acessar pornografia, a vontade de fumar um cigarro, de tomar uma cachaça, um negócio, é uma vontade. Uma vontade. Então eu preciso trabalhar a minha alma, porque ele vai trabalhar nas suas vontades. Tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. Hoje vocês vão fazer uma atividade e aí eu quero que vocês avaliem, prestem bastante atenção nessa atividade. E aí quem anotar, depois se puder mandar lá no grupo. A atividade é: tenha conhecimento das histórias da sua família. A partir daí, observe o que esses comportamentos influenciaram na sua história, de forma que você não pôde fazer nada. Vou dar um exemplo. Eu fui mãe com 17, meu filho foi pai com 17. Mas o meu filho foi pai com 17 porque ele foi obrigado a ser pai? Não. O meu filho foi pai com 17 porque ele estava transando com 17 em vez de estar na faculdade, estar na escola, fazendo alguma coisa, trabalhando. E já arrumou logo um negócio da namorada com 17. Tainá já pegou o que eu quero dizer. Ju, você pode repetir aí o que você falou aí antes, no negócio da história, fazer um favor? Sim. E aí, o que que acontece? Os pecados da família, eles podem me visitar, mas a decisão é minha. A decisão é minha. Por que que a minha filha não foi mãe com 17? Porque ela não estava enganchada com ninguém, ela estava fazendo outras coisas. Ela tinha um namorado nessa época? Nem sei, acho que nem tinha. Entende? Você anotou, Tainá? Depois você manda lá no grupo. Mari, Tainá vai mandar lá o contexto da atividade todo dia lá no grupo. Tá bom. Tá? E aí, o que que acontece? Vocês precisam tomar conhecimento de tudo, e aí vocês vão observar como que vocês estão se movendo. Como vocês estão se movendo. Porque quando as coisas estão acontecendo, se a gente não abrir os nossos olhos, a gente é levada pelo piloto automático. Então, para e dá uma olhada no cenário, porque se você observar bem, você tem participação ativa na construção da sua vida. A partir do que você escolheu.
Você poderia não ter muita consciência, mas você que escolheu. O marido que você tem, você que escolheu. A vida que você tem, você que escolheu. Juliana, eu não escolhi. Presta atenção no que eu estou dizendo. A forma como as coisas foram indo, você escolheu. Às vezes você está numa situação que você pensou assim: a única opção que eu tenho é essa, eu vou ficar. É uma escolha. Eu só tenho isso aqui, só dá para fazer isso aqui, então eu vou fazer. É uma escolha. É uma escolha. Deixa eu ler um negócio para vocês. Hum, hum. Eu ver, acho que está em Lucas 14. Lucas, Lucas 14. Deixa eu ver se é 14. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, isso é a palavra de Jesus, hein? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, calcula a despesa, verifica se tem os meios para concluir. Para não acontecer que, quando tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde terminar. E aí, isso não é sobre construção. Isso é sobre a vida de vocês. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa avaliar. Eu preciso olhar bem e falar, cara, qual é o custo disso? O problema é que a gente se enfia nas coisas sem fazer essa avaliação. Qual é o custo de eu me envolver com esse cara? Qual é o custo de eu me envolver com este cara? Qual é o custo de eu fazer essa escolha? E aí, esse custo não é feito. E aí depois quer atribuir ao diabo, quer atribuir à maldição hereditária, quer atribuir a isso ou aquilo. Vocês são responsáveis pela vida de vocês, ou pelo menos deveriam ser. Ai, porque eu carrego a maldição da família, mas você foi obrigada. É a atividade de hoje. Você precisa entender, eu fui mãe com 17, o que aconteceu, eu fui levada no bico, mas eu não fui obrigada. Porque se eu tivesse obedecido a minha mãe, eu não tinha ido. Porque minha mãe já tinha me avisado para não andar com aquele povo. Minha mãe já tinha falado, eu não quero você misturado com esse menino. Eu não quero você misturado com essa menina, eu não quero você misturado com não sei quem, com não sei quem. Eu fazia o quê? Me misturava com não sei quem, com não sei quem. Simples assim. Meu filho, no dia que chegou na minha porta, eu falei assim, eu não quero você com essa garota. Você não vai para casa? Ah, vou para casa. Não, 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 não. Eu falei, Arthur, não me ouviu. Não me ouviu. E aí, a Júlia, palestrava na cabeça dela. Mas o Senhor era o Senhor da vida dela. Então ela sabia que era errado. E ela não foi. Tenham esse entendimento.
E aí a gente vai fazer, na sexta-feira, depois das finanças, a gente vai fazer um processo de renúncia completo, tá? A gente não vai ter essa aula e ficar só nisso. A gente vai fazer na sexta-feira. Eu falo que é o combo da libertação. Sexta-feira a gente vai fazer, igual tem lá na igreja, tem o CURI. Não sei se todos conhecem o CURI, o Ministério de Cura e Libertação lá da nossa igreja, da Lagoinha. E aí, no CURI tem, né, tipo assim, as orações, o geralzão. Ah, Juliana, eu tenho uma questão particular, eu tenho algo particular. Então, todas as coisas, por que que eu decidi fazer isso com vocês essa semana? Por causa daquilo, do comentário que eu li, né? Porque da forma como a mulher, moça, não sei quem é, colocou lá, ela colocou como se ela não tivesse uma oportunidade. E aí, eu falei, eu vou entender como está a minha comunidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma comunidade no Instagram tem mais de 60 mil pessoas lá. As lives sempre tem 10, 12, ninguém quer se comprometer. Porque uma vez que você vê, você não pode dizer. Você pode fingir que não, eu não vi, não sei. Enquanto você está falando, não sei, tá ok. Mas depois que você vê, vocês não estão mais inocentes. Lá no grupo tem 100 e tem quase 200 pessoas lá. Aqui tem 12. Entende? Essa manhã aqui tem 12. E lá tem quase 200. Entende? É assim. Quando eu fui, ó, depois eu vou mandar lá para vocês, mas isso aqui, eu só tinha isso aqui. Eu não tinha mais nada. Não tinha dinheiro para nada. O que eu podia fazer da minha vida? Como é que eu ia fazer? Na igreja não tinha. Eu não tinha dinheiro para ir num seminário, um negócio. A terapia gerando cura, ela é um disfarce para alinhar vocês. Porque a pessoa vem para mim, eu quero fazer terapia, nananana. E aí, como que eu comecei com a parte de libertação? Estou eu no atendimento. Sim, aham, e tal, na sessão que vocês vão ter amanhã, do feminino. Estou lá. Aham, e tal. Aí ela vira e fala assim, não, porque eu abortei. Aí eu falei, aí dentro de mim, o coração acelerando, né? Eu falei, meu Deus. Por quê? Abortou? Tem sangue, tem um túmulo dentro. Você matou dentro de você, tem um túmulo em você. E aí eu tô aqui, né? Falei, deixa eu fazer uma pergunta. Mas foi provocado? Ela foi. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, você já orou sobre isso? Fez alguma oração de renúncia sobre isso? Ela falou, não, nunca. Com a vida toda arregaçada. Então, você quer você quer confessar, orar sobre isso, renunciar a essa prática e tal? Eu falei assim, podemos, tipo, nem, podemos. Eu falei, então vamos fazer. Dali para frente, eu não posso na terapia ouvir as coisas e não fazer nada. Só que, Juliana, por que você não faz um processo de libertação ao Léo? Porque eu preciso conhecer a história da pessoa. Eu estou com uma pessoa. Quem está na terapia fica comigo 2 meses, 2 meses e meio, quase 3, se bobear 3 meses. Eu conheço a história, eu conheço a vida. E aí, tudo que ela vai me contando, quando eu vou percebendo portas, eu venho fechando. A terapia ela é apenas um disfarce para alinhar o povo espiritualmente falando. Então, tenham esse entendimento de hoje, em algum momento do dia de vocês, fazer esse mapeamento, porque é um mapeamento. É um mapeamento. Gente, essas coisas acontecem comigo, mas como é que era? Mamãe era como? Aí, se a mãe é viva, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui, isso aqui. Por que palhaçada é essa, menina? Que mãe é assim. Que palhaçada é essa, menina? Eu quero saber disso agora. Fala, mãe, fulano, não sei o quê, e tá, e tal, isso, aquilo.
Vão atrás de saber. Ju, mas e se eu não tenho mais mãe, pai e tal? Comigo, pelo menos uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias. Juliana, tenho que fazer todo o processo de oração. Por quê? Porque eu sou filha adotiva. Eu não tenho rastro, né? Eu não tenho. Então, sempre eu estou nesse processo. Estou andando, conversando com Deus, sou Senhor, aí eu lembro do negócio, eu renuncio isso, desliga minha alma disso aqui. E é assim, gente. É assim que a gente vive. Entende? Amém? Alguém quer falar? Eu quero. Pode falar, Thay. Na questão que você estava explicando sobre a gente olhar para a história e de escolha, né? Você não acha que vai existir algumas pessoas que, ao se fazer essa pergunta, ao analisar, por exemplo, pode confundir, nossa, as decisões que eu estou tomando, eu estou olhando de forma consciente ou eu só estou repetindo o padrão? Vai confundir. Pode não, vai confundir. Porque às vezes eu me deparo com isso, por exemplo, tudo aqui que você falou é praticamente a atividade que a gente vai ter que fazer. Sim. E aí eu penso assim, nossa, vai chegar um momento que eu simplesmente vou falar que se eu bebo a água nessa taça, é porque minha família bebe. E aí? Entende? E eu tô assim, não, peraí, deixa eu perguntar a Ju aqui, porque Vai vai acontecer. Pode ter, acontecer. Pode você dar um bug. E entende? aí, Juliana, o que eu faço se isso der um bug? Senhor, o senhor viu, né, que eu fiz merda pra caramba. Eu preciso de ajuda para arrumar essas coisas. Porque é algo que eu não contei para vocês, mas é público, já contei até no podcast da Karina Bach. Eu guardava um segredo de família. Entendi. E aí eu estava voando na igreja e tal, Deus me usando, aquela coisa toda, mas eu não estava nem na intercessão e nem na libertação ainda. Porque eu não entendia por quê. Tipo, ninguém me chamava e eu ficava na minha também. E aí teve um dia que o Senhor começou a me apertar. Me apertar, me apertar, me apertar. Eu era confrontada com aquilo, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, quando eu entrei na igreja, eu procurei uma irmã da intercessão e contei o segredo para ela. E eu falei com ela assim, eu sinto Deus me confrontar para falar a verdade. E ela falava, imagina, é um combinado que você tem com a sua família. Porque o segredo era meu e a família mentia todo mundo junto. Tava todo mundo enfiado nessa mentira. E aí eu falei com ela, eu falei bem assim, não, mas eu não tenho que contar, porque a mentira não é do diabo, tipo, Satanás não é o pai da mentira. Ela falou, não, mas isso é só um combinado. E aí vocês precisam entender e ter muito cuidado com quem vocês vão se aconselhar. E eu falei, então tá, já que eu não preciso contar, amém, glória a Deus, então tá bom, deve ser só uma impressão. Aí eu passei 22 todo na igreja com esse segredo, 23 todo. Quando chegou 24, eu já não tinha mais. Eu andava, parecia que eu estava com a cinta 24 horas, porque de tanto que o Senhor me apertava. E aí teve um dia que eu fui na casa de uma amiga tomar um café. Uma pastora amiga nossa estava indo para a França. E aí o marido dessa minha amiga falou assim: Ju, você tem que contar esse segredo. Eu falei, nossa, mas envolve nossa, a família toda. E, tipo, como que eu vou me levantar para contar? E aí eu liguei, né, para um dos envolvidos e falei assim: olha, eu estou pensando em contar. Não contar? Que não sei o quê. E não, eu não aceito que conta e tal. Eu falei, não, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, não, tá tudo bem. Aí eu falei, gente, eu não posso contar. Juliana, você vai contar. E o marido da minha amiga insistindo, você vai contar. Eu falei, eu não posso contar. Ele falou, você pode sim. Eu falei, será que eu posso? Ele falou, pode, você pode contar. Eu falei, tá. E aí eu fui, liguei para o meu filho, falei, filho, você pode estar em casa a tal hora que a mãe precisa fazer uma reunião com você? Ele falou, posso, mãe, claro. Eu falei, gente, eu vou contar.
Aí oramos ao Senhor e tal, pedimos ao Senhor socorro, auxílio, tal, não sei o quê. Aí chamei o Uber e fui para casa. Quando eu estava chegando, ele também estava chegando. E aí ele sentou na cama. Ele falou: "O que foi, mãe?" Eu falei: "Meu filho, nossa, gente, aquele dia eu falei, filho, então, mamãe tem, eu preciso te contar uma coisa." E aí eu contei toda a verdade pro meu filho. Meu filho ficou olhando pra minha cara. Falei: "Agora meu filho tem 1,90 m. Falei: "Agora esse menino vai ficar louco dentro dessa casa." E eu olhando pra cara dele. Aí ele me abraçou e falou: "Mamãe, tá tudo bem." Ai, gente, aquilo foi assim, desmontando. Falei: "Ele tá tudo bem, mãe. A senhora era só uma menina." Falei: "Meu Deus, graças a Deus." E aí o que que ele falou comigo? Ele falou que ele estava anestesiado, porque a gente conversou já sobre isso, né? Ele falou que aquele dia ele estava como se estivesse anestesiado. Ele ouvia o que eu falava, mas ele só via uma menina na frente dele. Então, o que que ele pensou? Ele era só uma menina. Ele não conseguiu, ele não pensou: "Ah, eu fui enganado, mentiram para." Não, ele só pensava isso, ele falou. Ela era só uma criança. Tipo, ela só tinha 17 anos. E aí foi a mão do Senhor, com certeza. Foi a mão do Senhor que amparou para que acontecesse da melhor forma. Depois que eu contei esse segredo, eu fui chamada na mesma semana para o Ministério de Intercessão. E fui para o Silk, fiz a formação depois como libertador e comecei a atuar na área. E aí é algo muito importante. Tudo que você joga à luz, você tira da mão do cão. Tudo que você joga à luz, você tira da mão de Satanás. Abrir a boca e dizer: "Sai da vida dela, espírito mundo, o que tenho eu contigo, o diabo, nada", é algo muito sério. Entendeu? É muito sério. Mas está liberado para todo mundo. Basta se alinhar e se ajustar. Amém? Depois a Thay vai colocar para vocês lá, porque ela anotou, depois ela vai colocar para vocês lá no grupo a sequência das coisas, das perguntas e tal. Você que está assistindo gravado, se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem aqui embaixo dessa aula ou na comunidade, tá bom? Deixa eu encerrar essa gravação. Cadê? Para a gravação.